família inventou um jogo que se chama Quem Sou Eu?, cujo objetivo é estudar e conhecer os personagens bíblicos. Geralmente nós jogamos aos domingos, depois dos cultos. E através de dicas, nós vamos tentando relembrar e decifrar os personagens dos nossos adversários. É um jogo extremamente divertido e, claro, bastante educativo também. E por isso, quando Sabrina encontrou um jogo que tinha o mesmo título em uma livraria da cidade, não pensou duas vezes. Ela comprou, fez a compra e chegou em casa com a novidade. Imediatamente fomos jogar, mas algo deu muito errado. O jogo era infantil, mas a primeira carta que Beatriz leu foi a seguinte: quem sou eu? Dica: minha irmã foi estuprada e eu me tornei inimigo de meu pai. Cartas depois, Sofia leu o seguinte: quem sou eu? Cortaram minha cabeça e a levaram para Jerusalém. Pouco depois, Sabrina chegou a carta que dizia o seguinte: quem sou eu? Ofereci os meus filhos em sacrifício a deuses pagãos, eu os queimei. E mais à frente, ou um pouco depois, eu mesmo li uma carta que dizia: quem sou eu? Meus irmãos me venderam como escravo e eu sofri assédio sexual. Meus irmãos, a cada carta estranha que eu lia ou ouvia, eu orava intensamente para o jogo terminar. E quando finalmente terminamos, eu e Sabrina ficamos com a impressão de que o jogo não era nem um pouco infantil. Contudo, ele era extremamente realista. Embora fortes, os fatos destacados pelo jogo infantil retratam a dura realidade da vida em um mundo caído. E ela, a realidade, é por vezes chocante. E por isso tem o poder de nos despertar, nos colocar em alerta. E é bem isso, irmãos, o que Tiago quer fazer conosco através deste texto. Seu propósito é nos acordar com um encontro ou com um choque de realidade. Vamos ler o texto? Tiago 4, do verso 1 ao verso de número 10. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele mesmo se aproximará de vocês. Pecadores,
limpem as mãos. E vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele, o próprio Deus, os exaltará. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelas mães que estão presentes e pela oportunidade que temos de te dar graças por elas. Que elas sejam sábias, firmes e que se refugiem no Senhor. As que choram, que o Senhor as conforte. Que o Senhor esteja com todas elas. Muito obrigado a Deus pelos cânticos espirituais que deixamos diante de Ti, pelas orações feitas, pelas ofertas colocadas perante o Teu altar. Recebe-os como aroma suave, que a nossa adoração chegue à Tua presença. Mas agora, Senhor, que nos aproximamos da Tua palavra, nós te pedimos assistência espiritual. Que não seja um discurso eloquente ou de sabedoria humana apenas. Que seja, Senhor, como disse Paulo aos Coríntios, que esta pregação seja uma demonstração do Teu poder e do Teu amor por nós. Pois, ó Senhor, nós precisamos de um despertamento espiritual. Usa este texto para operar a Tua vontade no nosso coração e no nosso meio. Nós te pedimos isso, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, queridos. Algumas pessoas vivem dizendo que querem voltar à igreja primitiva. Já ouviu um discurso assim antes? Eu gostaria de viver na igreja primitiva. Elas falam da simplicidade dos nossos irmãos, da comunhão, do partir dos bens, da sabedoria, do poder do Espírito. E de fato, irmãos, os primeiros capítulos de Atos foram marcados por essas qualidades, mas só os primeiros. As mesmas pessoas se esquecem que todas as cartas do Novo Testamento foram primeiro endereçadas à igreja primitiva. E que muitas das cartas tratam de problemas, não apenas externos, mas internos da igreja. Esta, por exemplo, é uma delas. Esta carta fala da nossa igreja primitiva. Uma igreja que fazia acepção de pessoas, que queria ensinar para ter visibilidade e destaque, que adorava a Deus aos domingos, mas que difamava os irmãos durante a semana, que embora tivessem sabedoria espiritual, por vezes invejava e ambicionava coisas erradas. Trata-se da realidade, irmãos. Esta é a realidade da igreja primitiva, como também é a realidade da igreja moderna. Ela está em um processo chamado santificação. Ora é melhor, ora é pior, ora é mais saudável, ora é menos saudável. E é por isso que, vez por outra, Deus levanta profetas no nosso meio.
não necessariamente para falar das bênçãos materiais, talvez estes sejam falsos profetas, mas para denunciar pecados e despertar a igreja. É o que Tiago faz aqui neste texto. Ele nos oferece um choque de realidade, com o propósito de nos fazer acordar. Talvez estejamos dormindo espiritualmente. E por isso, ele nos dá este texto. Mas o que é que ele tem em mente, irmãos? Ou de que realidade Tiago está falando neste texto? Na verdade, ele tem 3 realidades em mente. Inicialmente, entre os versos 1 e 3, o pastor de Jerusalém nos fala sobre a realidade da guerra, ou das guerras. Os cristãos, por causa da sabedoria celestial, deveriam sempre viver em paz. Deveriam sempre buscar a justiça social, o bem do próximo. Mas nós sabemos que nem sempre esta é a nossa realidade. Por vezes, é o que Tiago nos diz, os mesmos cristãos, sábios espiritualmente, estão lutando e brigando uns com os outros em busca das mesmas coisas da terra. E de onde é que vêm estes conflitos, estas lutas? Nas palavras de Tiago, verso 1, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? A resposta vem imediatamente depois, em outra pergunta, agora retórica. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago está dizendo, o problema das guerras entre vocês é fruto do problema das guerras dentro de vocês. As guerras entre os homens são reflexos da guerra interior. Os nossos irmãos da igreja primitiva faziam guerra uns contra os outros, porque eles mesmos estavam em guerra no coração. De que guerra estamos falando, irmãos? Em uma palavra, Tiago a chama de paixões. No grego, hedonê, de onde surge o termo moderno hedonismo. Filosofia que prega o prazer imediato como o fim supremo do ser humano, ou seja, existimos, segundo esta filosofia, para o prazer, e prazer este terreno. Tiago diz, vocês estão em guerra uns com os outros, porque estão em guerra interna, em busca de prazer terreno. Trata-se, como destaca um comentarista, irmãos, de uma patologia espiritual. E Tiago a apresenta no verso de número 2. Ele nos diz, vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Por causa do hedonê, do prazer imediato, os nossos irmãos da igreja primitiva invejam, cobiçam, lutam,
brigam uns contra os outros e até matam, se for preciso. E curioso, irmãos, eles nunca se dão por satisfeitos. Por mais que tenham, nunca lhes é o suficiente. Eles correm, mas nunca descansam. Conquistam e conquistam, mas nunca estão plenamente realizados. Qual é o problema do hedonismo? De maneira aparentemente estranha, Tiago liga o problema do prazer imediato ao problema da oração equivocada. Verso de número 2, parte B, ele diz: vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, apenas para gastar em seus prazeres. De acordo com ele, alguns cristãos sequer oram, porque sabem lá no fundo que alguns de seus pedidos são pecaminosos. Não têm coragem de colocá-los diante de Deus. Fazem bem. Outros oram, mas Deus não lhes atende, porque eles oram motivados pelo redonê. Eles oram motivados pelo hedonismo. Eles querem usar Deus como meio para alcançar seus fins terrenos e passageiros. Será que este texto não nos ajuda a entender o porquê de algumas das nossas orações não serem respondidas? Você tem algumas e eu também tenho outras. Oramos e por vezes o céu parece fechado. E nos perguntamos: por que Deus não nos dá uma resposta? Talvez seja, irmãos, porque estamos doentes de hedonismo mundano e motivados por ele, nós só queremos mais do mundo para mais prazer individualista. Quando orarem, Jesus nos ensinou: digam: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Mas por vezes o que oramos é: Senhor, exalta o nosso nome, agiganta o nosso reino, faz a nossa vontade. Ele não é obrigado. Ele não é seu servo. Ele não é um Papai Noel. A oração cristã não barganha. A oração cristã não intimida Deus. A oração cristã não o obriga. Antes, a oração cristã é movida por Deus, para Deus e para o bem do povo de Deus. Santifica o teu nome no meu coração. Avança a tua causa missionária para o bem do teu reino e faz na terra, na minha família, na minha igreja, no meu país e no mundo a tua vontade, assim como ela já é feita nos céus. O silêncio dos céus
não é culpa de Deus. Talvez seja nossa. O problema talvez sejam as nossas motivações erradas. Será que este texto também não nos ajuda a entender, irmãos, o porquê vivemos em guerras e contendas uns com os outros? No casamento, na família, no trabalho, na escola, na faculdade. O problema é sempre dele, dela. Você vai conversar com um casal e ninguém diz assim: eu sou o pior pecador. Não, é sempre ele é o problema, ela é o problema. Porque ele fez, eu faço. Porque ela falou, eu retribuí. Tiago diz: olhem para dentro. Vocês estão em guerra do lado de fora, marido e mulher, porque talvez vocês estejam em guerra dentro de vocês. Vocês caíram na armadilha do hedonismo, que diz o seguinte: se vocês me conquistarem, vocês serão plenamente realizados. É por isso que cobiçamos algumas coisas. É por isso que você ambiciona algum lugar. É por isso, irmãos, que fazemos tanta questão por ter esta ou aquela posição, por fazer esta ou aquela viagem, porque nós acreditamos na mensagem da salvação existencial do hedonismo. Se chegarmos a este lugar, se vivermos aquela experiência, se tivermos aquela pessoa ao nosso lado, nós seremos totalmente realizados. Mas esta é a verdade? Na prática, eu e você sabemos que não. Por vezes, em busca de prazer, o que fazemos é guerra, uns contra os outros, e o que encontramos ao final delas? Solidão. Algumas pessoas chegam ao topo do mundo apenas para descobrir que estão sozinhas e que no processo machucaram e perderam amigos e familiares queridos. Pior do que isso, quando chegam ao topo e agora acham que serão plenamente realizados ou felizes, descobrem que não. A satisfação passou, o prazer evaporou. Por quê, irmãos? Porque, como disse o pregador de Eclesiastes, tudo é vaidade. Tudo é como o vapor, é como a neblina, escorrega por entre os dedos. Ora existe, ora desaparece. O problema, no entanto, não é necessariamente o prazer. Fomos feitos para ele. O grande problema é a fonte dele. Através do profeta Jeremias, o Senhor nos diz: o meu povo cometeu 2 crimes contra mim. Prestem atenção. Eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva. Primeiro. Segundo crime, cavaram suas próprias cisternas de água, só que elas estão rachadas, não retém água. O mesmo Jesus disse à mulher samaritana ao pé do poço de Jacó. João 4: se tu beberes desta água do poço de Jacó, símbolo do prazer terreno, tu terás sede outra vez, mulher. Mas se beberes da água que eu tenho para te dar, do teu interior fluirão rios de água viva para sempre. Os salmistas conheciam bem, irmãos,
a experiência do prazer espiritual. Um deles, no Salmo 42, escreve: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E Davi, no Salmo 63, talvez em um dos piores dias da sua vida, quando não tinha mais família, palácio, prestígio, honra e glória, ele abre o salmo dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, e todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Talvez você esteja insatisfeito, porque tem bebido de cisternas rachadas. Volte-se, cristão, outra vez para Cristo e tenha nele uma fonte inesgotável de prazer. Quer fazer guerra? Faça guerra pela coisa certa. Quer guerrear no casamento? Faça-o levando o seu cônjuge a conhecer, amar e desfrutar da alegria espiritual em Cristo. Quer guerrear entre nós? Não faça guerra por posição, por prestígio, por visibilidade, não. Faça guerra para nos levar à fonte inesgotável de prazer em Cristo Jesus. Quer brigar no trabalho, meu irmão? Brigue por coisa grande, pela alegria eterna dos seus colegas. Apresente-lhes Cristo Jesus, salvação de Deus e alegria eterna para os corações. Posso ouvir um amém, queridos? Está muito frio, é? A igreja está calada hoje. Tem um irmão da Assembleia ali, me ajude, meu irmão. Abre a tua boca. Tiago falou primeiro da realidade das guerras nos relacionamentos. Agora, entre os versos 4 e 6, ele fala da realidade da amizade, irmãos. Outra vez, nós deveríamos ser sábios. Deveríamos sempre viver em paz uns com os outros. Contudo, infelizmente, vez por outra, a foto que damos ao mundo é a foto das contendas, das guerras, dos litígios. Esta, porém, não é a única foto feia, irmãos, que percebemos no texto. Tiago nos apresenta outra aqui. Esta é mais assustadora do que a primeira. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo significa inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Esta é uma proposição, uma verdade bíblica. Mas antes de destacá-la, eu queria falar do que está em torno dela. Primeiro, note que Tiago não está falando da amizade com pessoas no mundo, ou do mundo, ou com não cristãos. Ele não está proibindo amizade entre cristãos e não cristãos. A amizade sobre a qual ele fala é com o próprio mundo. Seus valores, princípios, sistemas, falsos deuses. Outra coisa a ser observada é o próprio termo amizade. Para você, pode ser um mero conhecer, ou quem sabe um simples conviver com alguém. Para Tiago,
Amizade significa união íntima profunda. Namoro apaixonado. E é por isso que ele usa esta figura. Adúlteros. Ele já chamou seus leitores de irmãos, também os chamou de amados. Mas agora o tratamento muda drasticamente. Vocês são adúlteros. Vocês estão cometendo algo horrível, grotesco, estranho. Vocês estão revertendo a reversão da salvação. Porque um dia foram inimigos de Deus. Por causa de Cristo se tornaram amigos. Mas vocês, que são amigos por causa de Cristo, estão em namoro com o mundo. Vocês se tornam, ainda que momentaneamente, inimigos de Deus. É algo estranho. Talvez não seja sério para você. Talvez seja normal para você. Não é para Tiago, porque não é para Deus. Ou, ele nos pergunta no verso 5: vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele não está citando um texto da Escritura. Tiago está citando uma doutrina da Escritura que aparece e reaparece muitas vezes ao longo do Antigo Testamento, a saber, o ciúme pactual de Deus. Ele tem ciúmes de você. Se somos dele, se estamos aliançados a ele, nós lhe somos propriedade exclusiva. Logo, irmãos, como um marido não tolera traição, ou uma esposa, o próprio Deus diz: eu não vou aceitar adultério espiritual. Não vou tolerar sincretismo religioso no coração de vocês. Qual é a solução de Deus para os cristãos que muitas vezes revertem a reversão e que se tornam inimigos e adúlteros? A graça de Deus, irmãos. Vocês estão de mão dadas com o mundo. Estão tendo um caso de amor com outro Deus. Talvez Deus pudesse dizer: então sigam. Não é o que ele faz. De acordo com Tiago, no verso 6, ele nos concede graça maior. Não é apenas graça salvadora, nem tampouco graça inicial. Tiago a chama agora de graça maior. Alguém a chamou aqui de a provisão total, completa da graça, para todos os dias da vida cristã. Em outras palavras, Tiago está dizendo: a graça nunca vai parar de jorrar sobre você. Um irmão de nossa igreja voltou recentemente de uma viagem que fez ao sul.
durante a qual ele visitou as cataratas do Iguaçu, irmãos. E eu perguntei para ele qual foi a sensação. E ele me disse: meu irmão, me parecia uma fonte inesgotável. A impressão que eu tive era que as águas jamais parariam de cair. É o que Tiago está dizendo aqui. Haverá sempre mais graça para cair sobre você. Nós não apenas começamos pela graça, irmãos. De acordo com o Evangelho, nós nos movimentamos, caminhamos, andamos também pela graça de Deus. Não apenas entramos no reino pela graça, nós chegaremos ao final da carreira também pela graça de Deus. Sendo assim, cristão, se lhe é necessário hoje, aproprie-se outra vez da graça. Esteja você mais perto ou mais longe de Deus, mais enrolado ou menos enrolado como o mundo, seja qual for a sua realidade, adentre a sala do trono de Deus, como diz Hebreus 4, por Cristo, e encontre graça e misericórdia para o seu dia de necessidade. A única condição: humildade. O texto diz que Deus se opõe aos orgulhosos, fecha a porta. Não há sala do trono para os orgulhosos. A sala do trono é reservada para pecadores humildes, carentes da graça de Deus. Mas e se você vive outra experiência? E se você hoje tem a sensação de que Deus se tornou seu inimigo? Já viveu isso antes? As coisas de repente começam a dar errado. Todas as portas começam a se fechar. Problemas aparecem de todos os lugares. Você vai dormir e se pergunta: meu Deus, será que tu me amas? Ele ama, irmãos. Ele ama você de maneira furiosa, ciumenta e zelosa. E aqueles a quem ama, o autor de Hebreus nos diz, Deus disciplina. Ele fecha portas, Ele seca fontes, Ele permite problemas, dificuldades aparecem, sob o controle dEle, o sofrimento bate à porta. E não é como nos ensinam alguns, porque estamos sob maldição, irmãos. Sofrimento, de acordo com Hebreus, não é sinal da ausência de Deus, é prova do amor ciumento do Espírito Santo de Deus. Se Ele não amasse você, tudo daria certo. Romanos 1. Ele soltaria a corda. Você seria extremamente bem-sucedido em todos os seus prazeres terrenos. Mas se as coisas estão dando errado, é porque Ele está chamando você de volta. Qual é a bênção prática da disciplina? Aproximação. Ele nos disciplina para nos trazer de novo para perto, irmãos. O salmista sugere: entregue suas preocupações ao Senhor,
e Ele os susterá. Por trás do verso é como se ele estivesse dizendo: Deus nos envia provações, algumas das quais são mais pesadas do que podemos suportar, a fim de que corramos outra vez para a presença dEle. Essa é uma das razões pelas quais estamos em recessão, irmãos. Ele fechou a torneira de alguns setores no Brasil, a fim de que irmãos nossos, e talvez alguns de nós, se voltassem para Ele. Então não apenas reclame, nem só murmure da vida. Entenda que a dificuldade pela qual você passa hoje talvez seja uma bênção de Deus disfarçada de tribulação, pois Ele disciplina a quem ama. Louvado seja o Senhor por isso. Por fim, irmãos, depois de nos apresentar a realidade da guerra e a realidade da amizade, o pastor de Jerusalém nos coloca diante da realidade da submissão. As pessoas dos nossos dias lotam seminários de autoafirmação e querem a todo custo aprender técnicas de domínio sobre os outros. Eu acho que poucos frequentariam a sala de aula de Tiago, cujo tema é submissão. Parece uma realidade fora da nossa realidade, e é. O Evangelho é contracultural, irmãos. A grande exortação do texto está aqui, no verso de número 7. Portanto, submetam-se a Deus. O portanto é: olhem para trás, larguem a amizade com o mundo e parem de fazer guerra uns contra os outros. Se há algo que vocês devem fazer, cristãos, é isto: submetam-se a Deus, curvem-se, humilhem-se, vivam não sobre as pessoas, maltratando e machucando, vivam sob Deus, sob seu amor, cuidado, olhar, graça. Como é que fazemos isso, Renan? Tiago nos ajuda com 3 pares de conselhos. Aos que querem se submeter a Deus neste mundo caído, eis o caminho. Primeiro par: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele mesmo se aproximará de vocês. 2 ações que devem ser praticadas pelo cristão e 2 promessas que serão cumpridas por Deus. Ele primeiro nos diz: resistam ao diabo. Primeira ação. A segunda é: aproximem-se de Deus. Elas estão ligadas. Uma explica a outra. Quer resistir ao diabo? É simples. Precisa de seminário não, nem de congresso X, Y ou Z. Simples. Aproxime-se do seu Deus. Dê as costas ao diabo e você estará face a face com ele. Esteja face a face com ele e você terá dado as costas para o diabo. 2 promessas, irmãos.
o diabo fugirá de vocês, e Deus se aproximará de vocês. Foi o que aconteceu a Jesus no deserto, irmãos. Ele resistiu e o diabo fugiu. Foi o que Moisés disse ao povo de Deus também no deserto. Olha que coisa bonita. Ele faz uma pergunta à igreja do Antigo Testamento antes de entrar na Terra Prometida. Ele pergunta, pois, qual é a grande nação da terra que tem um Deus tão maravilhoso como o nosso, que se aproxima quando clamamos por socorro? Meu irmão, os deuses da terra não funcionam assim. Nenhum outro Deus, falsos deuses, funcionam assim. Eles barganham, eles cobram e eles nos dão dádivas. A promessa de Deus não é um pequeno presente. Ele não nos diz, eu vou enviar esta ou aquela bênção. Se você clamar, eu mesmo irei até você. Segundo par, verso de número 8, parte B. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O primeiro conselho vem do culto do Antigo Testamento, quando pessoas se lavavam antes da adoração. O segundo vem da pena de Davi, que não falava apenas de atos externos, mas já no Antigo Testamento se ocupava com a pureza do coração. Em outras palavras, Tiago está dizendo, vocês querem se submeter a Deus, querem se aproximar dele, é necessário preparação. Limpem as mãos. Limpem os corações. Vejam por vocês mesmos o que andam fazendo com as mãos. Guerreando pelo reino do Senhor ou fazendo guerra pelo reino de vocês. Vejam como anda o coração de vocês. Ele é totalmente do Senhor ou tem ele um caso de amor como o mundo, enquanto se declara casado com Deus? Por fim, o terceiro par que Tiago nos apresenta está no verso 9, ele diz, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Notem algo comigo, por favor. O cristianismo nos proporciona alegrias profundas, mais do que qualquer alegria terrena e muito mais do que qualquer oferta religiosa de alegria. Porque Ele, por meio de Cristo, nos coloca em comunhão com o próprio Deus e nos permite, pela graça, chamá-lo de Pai e de amigo. Contudo, irmãos, há momentos na vida cristã em que chorar se torna apropriado, esperado, e não chorar é pecado. Sabe do que eu estou falando? Dos pecados. Você se lembra do que Pedro fez depois de negar Jesus? 3 vezes. Ele saiu e foi bater papo, como se nada tivesse acontecendo. Ele voltou à vida, como se tudo estivesse bem. Ele deu de costas e disse, não, Deus me perdoará. E isto não é tão relevante, Deus sabe, eu sou apenas humano. Foi o que ele fez, irmãos. Lucas registra que Pedro saiu da casa do sumo sacerdote e por causa de seu pecado
chorou amargamente. O cristianismo autêntico nos apresenta as maiores alegrias da vida, experiências arrebatadoras. Mas não há cristianismo genuíno sem lágrimas de tristeza e arrependimento por nossos pecados. Depois dos 3 pares, Tiago volta à exortação inicial. No verso 7 ele disse, portanto, submetam-se a Deus. No verso 10 ele diz, humilhem-se diante do Senhor. É a mesma coisa. Submetam-se a Deus é o mesmo que humilhem-se diante dele. Só que agora ele traz uma promessa, irmãos. O próprio Deus vai exaltá-los. Sabe o que os homens vivem lutando para ter? Por isso que cobiçam, guerreiam, machucam, lutam, matam, para serem importantes, grandes, para serem exaltados. Deus diz por meio de Tiago, vocês não precisam trabalhar por isso. Se ocupem com a humilhação. Eu já me ocupei com a exaltação eterna de vocês. Foi o que ele fez por Cristo e por nós através de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, nos diz que o Senhor Jesus se humilhou, irmãos, e foi obediente até a morte e morte de cruz. E o que foi que Deus fez com ele pós-ressurreição? Ou através da ressurreição, Paulo diz, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que só Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Curiosamente, Tiago está dizendo o mesmo Deus fará com vocês, pecadores, caídos, diminuídos por causa de sua condição, escravizados por causa do pecado e condenados a uma eternidade de sofrimento por causa de Cristo. Ele mesmo vai exaltá-los à condição de filhos e de herdeiros do reino eterno. E aqui eu pergunto, se é assim, irmãos, como é que devemos lidar com a exaltação entre os homens? Se Deus nos permitir sucesso na profissão, êxito nas realizações, destaque na família, como é que você pode seguir humilde em dias de exaltação entre os homens? A resposta é a glória de Deus. Se nos comparamos aos nossos semelhantes, vamos encontrar muitas vezes pessoas melhores e piores no que fazemos. E por isso seremos desafiados a competir com quem está acima e seremos tentados a humilhar quem está embaixo, irmãos. Porque estamos nos comparando uns com os outros, pecadores com pecadores. Mas quando nos comparamos com Ele, não corremos esse risco. Porque estamos eternamente aquém do valor dele.
e somos igualmente todos pecadores carentes da graça de Deus. Manter-se humilde, então, em dias de exaltação, é tratar os outros como fomos tratados por Deus. E é dar glória e louvor a Deus por causa de Cristo e de todas as dádivas que Ele nos deu. O cristão, por assim dizer, se aproveita da exaltação para exaltar. Ele usa o destaque para destacar. Ele aproveita o Dia das Mães não para adorar sua mãe, mas para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, para dar graças a Deus por ela. Ele aproveita a conclusão de curso e a oportunidade de ser o orador da turma. O destaque que tem nesta ou naquela situação, não para dizer eu sou, eu posso e eu consigo, não, este não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é: eu sem Cristo nada posso fazer. Agora, irmãos, como é que devemos nos relacionar com este Deus em submissão? De maneira ativa, cristão. Nós devemos nos afastar do diabo e, ao mesmo tempo, nos aproximar de Deus. Você quer colocar o diabo para correr, meu irmão? Se aproxime do seu Deus e o diabo fugirá de você. Mas talvez você se sinta muito longe hoje. Quem sabe como o filho pródigo da parábola de Jesus. Levante-se de onde você está, dê um passo na direção dele. E como pai da parábola, Deus correrá em sua direção. Mas isso não é de qualquer jeito. Não é porque você pode andar. Não é porque você é muito valioso. Não é porque seu pecado não importa, não. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele nos diz o seguinte: vocês, capítulo 2, que estavam longe, por causa do sangue de Cristo, foram aproximados do Pai. Jesus morreu fora dos muros de Jerusalém, como uma parábola da sua realidade espiritual. Mas ao entregar-se como sacrifício perfeito no seu lugar, por causa do sangue dele, você entrou na casa do Pai. E aí, meus irmãos, eu tenho que lhes pedir, por favor, não façam pouco dos privilégios que vocês receberam por causa de Cristo. Nós podemos chamar o Criador e o Juiz de toda a terra de Pai. Podemos adentrar a presença dele com confiança e ousadia a cada manhã. Podemos ouvir a sua voz nos falar de seu amor e seu caráter sempre que quisermos. Não negligencie a bênção da aproximação. Leia a palavra e entre à presença de Deus em oração todos os dias. Não o faça de qualquer jeito. Pois, como nos diz Tiago, a aproximação deve ser feita em santidade ou busca por ela e em confissão de pecados ou arrependimento por eles.
Alguns cultos dos nossos dias são apenas felizes, triunfalistas. Celebram pessoas, personalidades, conquistas, virtudes. E as pessoas deixam os templos sorrindo umas para as outras e radiante com si mesmos. Poucas vezes deixam os cultos chorando, tristes por causa de seus pecados e por causa do sacrifício que Cristo pagou por eles. Pelo que é que você chora, cristão, na vida? Porque não tirou esta ou aquela nota? Porque não recebeu esta ou aquela bênção? Porque o namorado se foi? Quando foi a última vez que você derramou lágrimas diante do Senhor por causa dos seus pecados? Depois de pregar em uma conferência, um senhor se aproximou e ele estava nitidamente triste. E eu lhe perguntei por quê. E a resposta dele foi: pastor, eu não estou tão bem como imaginava. Será que você está, irmão? Será que nós estamos? Será que não temos alguma mente dividida entre amigos antagônicos, Deus e o mundo? Será que os nossos corações não estão sujos, vez por outra, com ambição, inveja? E será que as nossas mãos não fazem guerra pelas mesmas coisas que os homens e mulheres sem Cristo guerreiam? Irmãos, por meio de Cristo nós somos levados à maior de todas as alegrias. Mas isto não é feito sem lágrimas. Que o Senhor nos dê tristeza santa. Que você não tenha por normal a rispidez no seu casamento, nem a negligência no seu relacionamento. Que você não entre e saia daqui como se a maneira como você lida com o dinheiro não importasse para Deus. Que os nossos pecados nos incomodem, irmãos, nos façam chorar por entristecer o Espírito Santo de Deus e por desprezar o que Cristo fez por nós na cruz. Se isto acontecer hoje, Ele vai exaltá-lo outra vez. Como diz Paulo aos Coríntios, a alegria eterna da salvação. Lembra do jogo que Sabrina comprou? Ele não é nem um pouco infantil. Suas cartas trazem estupro e assédio sexual. Falam de guerras e de cabeças cortadas. Apresentam sacrifícios humanos e adoração pagã. Não se trata de um jogo infantil. Não compre. Eu, sinceramente, não gostei do jogo. Não apenas porque ele retrata a dura realidade da vida, e isto chocou minhas filhas. Sabe por que eu não gostei do jogo de verdade? Porque ele não retrata a dura realidade da cruz. Dezenas de cartas que nos apresentam todos os pecadores, personagens da Bíblia. Só uma falou de Cristo. E aqui falou, irmãos, se ocupou com a cura da sogra de Pedro. Onde é que este homem ou mulher estava com a cabeça quando fez este jogo cristão? Cristo fez muito mais do que realizar uma cura aqui ou ali.
quando enfrentou a cruz, a dura realidade da cruz, ele estava guerreando por pecadores perdidos que guerreiam uns contra os outros. Ao subir a cruz, ele estava se submetendo à vontade perfeita da Trindade, mas também à vergonha e humilhação diante dos homens, para que não fôssemos desprezados eternamente. Quando foi ao Gólgota, irmãos, Jesus se fez amigo de seus inimigos, a fim de que estes fossem amigos do Pai para sempre. Porque o autor daquele jogo infantil não falou da cruz. E porque eu e você não a fitamos mais vezes. Tire os seus olhos hoje da sua realidade e olhe para dele, pendurado, vertendo sangue e recebendo no corpo e na alma o inferno que estava reservado a você e a mim. Isso ele fez para dar glórias a Deus, mas também para mudar a nossa realidade para sempre. Que o Espírito do Senhor, irmãos, desperte a nossa igreja. Que choremos em arrependimento por nossos pecados. E que imediatamente depois celebremos a alegria da salvação conquistada por Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Vamos responder a esta mensagem como uma canção. Ele, o Criador do céu, que em tudo põe a mão e chama como o céu. Esvaziou e
maravilhoso como o nosso, que se aproxima quando clamamos em arrependimento e lágrimas. Senhor, se há algo chamado batismo do Espírito Santo, que o Senhor nos dê, não através de línguas ou dons, mas por meio de lágrimas e arrependimento, que o Teu Espírito produza no nosso espírito tristeza por nossos pecados, e que Ele nos faça correr nesta noite para Cristo, para Cristo, para Cristo. Algumas das nossas tristezas são frutos de pecado, Senhor. Algumas das nossas depressões são frutos de distanciamento do Senhor. Pela graça nos aproxima outra vez do Teu trono. E por meio de Cristo, exalta-nos, leva-nos até a Tua sala e nos desperta, Senhor, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome dEle e para a glória dEle. Que o amor de Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, que se permite chamar de Pai, que a graça maior de Cristo, suficiente para nos levar até o último dia, a comunhão, o poder, a presença e a conversão do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós. E todos nós, em uma só voz, dizemos: Amém.